pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo se cuidando direitinho? Bom, tô gravando a videoaula aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Não se preocupem, os outros conteúdos que nós vimos presencialmente, eu farei uma grande revisão no fim da apostila 1. Então, eu vou continuar com o assunto. Nós faremos depois uma videoconferência ou uma live no Instagram para tirar a dúvida de vocês sobre esse assunto. Então, vamos lá, começando a falar sobre gramática, tá? Gramática é a parte aí de língua portuguesa 4 da apostila de vocês e que nesse momento nós vamos estudar sobre o substantivo. Para quem quiser acompanhar pela apostila, é a partir da página 108 aí da apostila Farias Brito, ok? Bom, só para retomar rapidinho, na nossa última aula nós falamos sobre morfologia, ou seja, morfologia é a parte da gramática que estuda, que faz um estudo da palavra. Principalmente nós começamos lá a estudar a formação dessa palavra. Então nós vimos que uma palavra ela se forma a partir de um radical e que nós podemos, por exemplo, acrescentar um prefixo ou um sufixo, ou os dois ao mesmo tempo, para a formação de novas palavras. Depois desse conteúdo de formação de palavras, nós vamos estudar separadamente as classes de palavras, tá? São 10 no total e nós estamos começando aqui com os substantivos. Bom, quando eu falo em substantivo, nós temos que considerar a questão da sua classificação. Primeiro lá, gente, qual é a função de um substantivo? Pensem aí um pouquinho. O que veio à cabeça de vocês? Nada, né, professora? Estão dormindo ainda? Estão perdidos ainda? Faz parte. Vamos lá, gente. Substantivos, eles têm como função nomear coisas, pessoas, animais. Então, ele tem essa função de nomear. Tanto que ele também é conhecido pela gramática como nome. Tá? Então, se a gente perguntar, classifique um nome, a gente está falando de substantivo, tá bom? Beleza? Todo mundo acompanhando, não vamos dormir, vamos ficar atento aí. Qual seria a classificação desse substantivo? Nós temos primeiramente lá o substantivo simples. O que vem a ser o substantivo simples? É quando nós temos a presença de um único radical. Olha o exemplo que vocês têm aí. Flor, chuva, tempo, vida, pedra. Vamos pegar a palavra flor? Qual que é o radical da palavra flor? Vamos tentar fazer outras palavras acrescentando prefixo ou sufixo? Flor, florzinha, floricultura. Então, o radical da palavra flor é justamente flor. Então, isso seria um substantivo simples, porque essa palavra possui somente um radical dentro da sua formação. Já o substantivo composto é quando eu trabalho com dois ou mais radicais para a formação dessa palavra. Olha o exemplo que vocês têm aí. Couve-flor. Nós temos duas palavras, dois radicais, certo? Guarda-chuva, duas palavras, dois radicais. Nós temos aí o verbo guardar e nós temos aí o substantivo chuva. Então, guardar, qual que é o radical do verbo guardar? Guardar, guardando, eu guardo. Então, é até o D aí, guarde. Então, esse é o radical. E chuva, professora, tem radical? Tem radical. Chuva, chuvisco, chuvona, né? Até o V aí é o radical de chuva. Então, para formar a palavra guarda-chuva, nós temos aí a presença de dois radicais, ok, gente? E assim por diante. Então, esse é chamado de substantivo composto. Bom, vamos para uma outra classificação agora, que é o substantivo comum. O que o substantivo comum indica? Ele indica algo genérico, ou seja, cachorro, gato, pessoa, caneta. Aí saiu cato, né? A professora estava meio dormindo, mas é gato, tá, gente? Então, é algo genérico, ou seja, cachorro. Pode ser qualquer cachorro, pode ser o seu cachorro, o meu cachorro. Ele fala sobre a classificação geral dessa espécie, né? Sobre o cachorro. Então, é substantivo comum. Agora, se eu falo que o Rex é o meu cachorro, né, ou eu chamo Rex, Rex é um substantivo próprio, já não é mais qualquer cachorro, é o Rex especificamente. Assim como caneta, que pode ser qualquer tipo de caneta, é substantivo comum. Mas se eu digo que eu tenho uma Bic, Bic vai ser um substantivo próprio, porque ele está indicando algo específico, já não é mais qualquer caneta, é a Bic, né, aí pela marca na questão. Continuando com a classificação, nós temos aqui dois conceitos bem complexos, que é o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Vamos lá, muita gente fala assim, substantivo concreto é o que eu posso pegar. Cuidado com essa definição, tá? Ela é uma definição bem geral.
sobre substantivo concreto e abstrato. Por quê? Se eu falo fada, você não pega fada, pelo menos não na normalidade, né? Mas fada, embora você não a pegue, ela é considerada um substantivo concreto. E aí, professor, então como é que eu vou classificar, aí fazer a diferenciação de substantivo concreto e abstrato? Bom, muito fácil, gente. Concreto, ele tem aí duas dicas para vocês diferenciar do abstrato. Geralmente ele é uma palavra independente, ele não surge de outras palavras, tá? Ele não precisou de outras palavras para sua formação. E quando a gente fala esses substantivos, esses nomes, nós podemos criar facilmente uma imagem mental sobre ele. Por exemplo, saci. A partir do momento que você ouve a palavra saci, você forma na sua mente uma imagem comum. Você e eu, nós vamos formar imagens parecidas, não idênticas, mas imagens parecidas. Então, nós podemos concretizar essa palavra, nem que seja na nossa imaginação, de uma forma comum, ok? Já o substantivo abstrato, além deles se derivarem de outras palavras, principalmente como verbos e adjetivos, a gente não consegue criar uma imagem mental em comum desses fatores, tá? Perceba aí que eu tô falando geralmente, ok? Lembrem-se lá, gramática é difícil falar, me referir a ela como sempre. Então, por exemplo, quando eu falo em saudades, qual que é a imagem que você forma aí mentalmente da palavra saudades? Provavelmente vai ser uma imagem diferente da que eu crio aqui. Então, não há uma imagem mental em comum. Então, ele não pode ser concreto. Eu não posso concretizar isso através de uma imagem. É muito relativo, né? O fator dele derivar de verbos e adjetivos, né? Por exemplo, beijo. O beijo é um substantivo abstrato que deriva aí do verbo da ação de beijar. Beleza é um substantivo abstrato, também muito relativo esse conceito de beleza, e ele deriva lá do adjetivo belo, né? Amor, substantivo abstrato, que deriva lá da ação de amar, ok, gente? Então aí, se vocês ainda tiverem dúvidas sobre esses conceitos, fiquem calmos que nós vamos tirando as dúvidas posteriormente. Mais algumas classificações aí sobre o substantivo. Primeiro, lá nós temos o substantivo primitivo. O que é o substantivo primitivo? Ah, professor, é aquele substantivo da pré-história? Não, galera, vamos ficar calma aí, vamos raciocinar aqui comigo. Substantivo primitivo é aquele substantivo que ele vai ser a base, ele vai ser o radical para a formação de outras palavras, tá bom? Por exemplo, dente. O que eu posso formar com dente? Dentista, dentadura, dentuço, ok? Então, dente é substantivo primitivo, porque ele é a base para a formação de outras palavras. Já que é o substantivo derivado? É o que vai se formar a partir daquele substantivo primitivo, aquele substantivo base. Então, dentadura, ele tem como base o substantivo primitivo dente. Então, dentadura vai ser substantivo derivado. Ok, galera? Substantivo coletivo, ele se refere a um conjunto de coisas, tá? De coisas iguais. Então, por exemplo, um monte de ilha junto, qual que é o coletivo? Arquipélago. Um monte de lobos juntos, qual que é o coletivo disso? Alcateia. Enfim, lá na página 109 da apostila de vocês, vocês têm diversos aí coletivos que vocês podem estar analisando, ok? Deem uma olhadinha lá, por favor. Bom, continuando aqui com os substantivos, nós temos que ter em mente que os substantivos são considerados palavras variáveis. O que isso quer dizer, né? O que é ser uma palavra variável? No caso do substantivo, ele pode se flexionar, ele pode variar em gênero, número e grau. Professora, o que é variar em gênero? Masculino e feminino. Professora, o que é variar em número? Singular e plural. E o que é variar em grau, gente? Aumentativo e diminutivo, beleza? Então, é por isso que eles são considerados palavras variáveis. Eu tenho substantivos masculinos, eu tenho substantivos femininos, eu tenho substantivos no singular, eu tenho substantivos no plural, posso aderir a ele aí o grau aumentativo ou o grau diminutivo. Então, são palavras variáveis. Não se esqueçam disso, esse é um fator importante aí quando a gente fala em classes de palavras, tá bom? Gente, vamos falar sobre a flexão dos substantivos em relação ao gênero, ou seja, ele variar em masculino e feminino. Em relação ao gênero, ele pode se dividir, ele pode ter uma subdivisão. A primeira subdivisão que ele ganha são os substantivos biformes. O que são os substantivos biformes? Pensa aí na palavrinha, biforme. Ele tem duas formas, ou seja, ele tem duas formas diferentes, uma para o feminino e outra para o masculino.
como, por exemplo, aluno e aluna, bode e cabra. Duas palavras distintas, uma para o masculino e outra para o feminino. Continuando lá, nós temos os substantivos, né? Quando eu falo em flexão em gênero, os substantivos uniformes. Se biforme tinha duas formas, o uniforme vai ter apenas uma forma, uma palavra, para se referir ao masculino e ao feminino ao mesmo tempo. Quando eu falo em substantivos uniformes, eles podem se subdividir em epicenos. O que seriam esses substantivos uniformes epicenos? É quando, para eu poder fazer a diferenciação entre masculino e feminino, eu vou acrescentar os adjetivos macho e fêmea. Isso ocorre principalmente em relação à denominação de animais. Então, por exemplo, onça macho e onça fêmea. Perceba que eu tenho um único substantivo para fazer referência a masculino e feminino, que é onça. Para fazer essa distinção de sexo, eu preciso colocar onça macho e onça fêmea, beleza? Então, aí são considerados substantivos uniformes epicenos. Depois eu tenho os substantivos uniformes comum de dois. O que são esses substantivos uniformes comum de dois? Eles vão se definir pelo acréscimo de uma palavra externa, ou seja, você, para fazer a diferenciação entre masculino e feminino, você vai ter que acrescentar uma palavra. No caso aí pode ser um artigo, um pronome, que são os mais comuns de nós vermos, tá? Por exemplo, só existe o substantivo cliente. Para eu fazer a distinção entre masculino e feminino, eu posso acrescentar aí o artigo o, né? Ou o artigo a. O cliente seria masculino, a cliente seria o artigo feminino. Belezinha, gente? Todo mundo acompanhando comigo, não vamos dormir, vamos acordar aí, tá? Tô vendo aí alguns babando aí em cima da mesa. Vamos acordar, povo. Continuando lá sobre a flexão em gênero. Sobre os substantivos uniformes, eles também podem ser considerados sobrecomuns. O que eles vêm a ser? O que vem a ser os sobrecomuns? É quando eu faço a diferenciação do masculino e do feminino pelo contexto. Por exemplo, só existe um substantivo, que é a palavra vítima. Mas dependendo do contexto, eu posso diferenciar se essa vítima era um homem ou se essa vítima era uma mulher. Olha o exemplo que vocês têm aí. João foi vítima de latrocínio. Nesse contexto, eu sei que a vítima era um homem, né? Era uma pessoa do sexo masculino. Joana foi vítima de latrocínio. Já nesse segundo momento, eu sei que a vítima foi uma mulher, ok, gente? Daí eu chamo esse processo de substantivo uniforme sobre comum, ok? E por último, lá nós temos os substantivos uniformes heterossêmicos. O que vem a ser hétero, né? Diferente, sêmico, sentido, significado da palavra. Então, o que acontece nesse momento? Quando eu modifico o gênero da palavra, geralmente acrescentando uma palavra externa, né, um artigo ou um pronome, eu acabo também mudando o significado dela, né? Não só o gênero, mas eu mudo o significado dela. Olha o exemplo que vocês têm aí. O cabeça. Aí ele foi o cabeça da operação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ele foi o chefe. É com esse sentido que eu estou utilizando o substantivo cabeça. Se eu mudar o gênero dizendo a cabeça é uma parte importante do ser humano, eu estou modificando aí o significado. Mudei o gênero de o para a, mudei o significado, porque nesse segundo momento, cabeça está se referindo a uma parte do corpo, ok, gente? Então, ele é considerado substantivo, uniforme, heterossêmico. Lembrem lá da palavrinha. Hétero, né? Hétero, diferente, sêmico, de semia, né? De significado, de sentido. Beleza, gente? Ok, vão anotando as dúvidas aí, tá? Para que depois vocês me questionem quais foram as dúvidas que ficaram em relação a esse assunto. Bom, eu disse a vocês também que o substantivo, ele varia em número, ele se flexiona em número, ou seja, singular e plural. Para que isso aconteça, existem algumas regrinhas, tá? Principalmente quando eu trabalho aí com substantivos compostos. Mas quando eu estou falando sobre substantivos simples, vamos dar uma olhadinha nas regras que eu tenho aí para fazer o plural das palavras. Geralmente, as palavras que são terminadas por vogais, né, os substantivos terminados por vogais, ou de tom oral ou nasal, lembra lá, gente, da nossa aula de fonética, quando eu falo em ditongo, né, ditongo oral e ditongo nasal. Ditongo nasal é aquele que sai pelo nariz, né, como an, né, como
mãe, né? Então, nós temos aí um ditongo que? Nasal. O que é um ditongo, gente? Só lembrando, quem lembra da aula? Não fala todo mundo junto, senão eu não vou ouvir, ok? Gente, gramática está sempre associada com conteúdos passados, conteúdos que nós já vimos, ok? Ditongo é quando eu tenho a presença dentro de uma mesma sílaba de uma vogal e de uma semivogal. Lembrem-se, não pode ter duas vogais dentro de uma mesma sílaba. Então, quando eu tenho substantivos terminados em vogal, ditongo oral ou nasal, a gente faz o plural desses substantivos apenas acrescentando o S. Tá? Por exemplo, porta, portas. Lei, leis. Mãe, mães. Ok? Se o substantivo terminar em AL, EL, OL ou UL, nós vamos trocar o L por IS. Jornal, jornais. Papel, papéis. Se ele terminar por IL, que não entra lá na outra regrinha anterior, nós vamos trocar o L por S. Nas palavras paroxítonas, a gente troca por eis. Então, barril, barris. Fóssil, fósseis, ok? Terminados em S, R ou Z, nós vamos acrescentar ES. Gás, gases. Açúcar, açúcares. Voz, vozes. Substantivos simples terminados em S, nós geralmente acrescentamos e ficam invariáveis ou acrescenta-se ES. Ônibus termina em S e o seu plural fica invariável, fica ônibus mesmo. Porém, país termina em S e a gente vai variar aí no plural acrescentando ES. País, países. Substantivos simples terminados em M, nós vamos trocar por ENS. Tira o M e coloca ENS. Olha lá. Homem, homens. Ok? Terminadas em N, nós podemos acrescentar ES ou apenas S. Hífen, hífens ou hífenes. Pólen, pólens. Ok? Substantivos simples terminados em X, sempre invariáveis. Clímax, clímax. O clímax, os clímax. Ok? Terminados em ão, pode ter três variações aí. Ões, ães e ãos. Eleição, eleições. Alemão, alemães. Refrão, refrões. Ok, gente? Vamos lá, todo mundo junto? Flexão em número de substantivos compostos. O que são lá os substantivos compostos, gente? Dois, né, ou mais radicais são unidos para formar aí uma nova palavra. Compostos sem hífen seriam aqueles compostos por aglutinação ou justaposição. Como é que eles se comportam? Igualzinho aos substantivos simples. Geralmente nós vamos colocar aí o plural no final da palavra. Girassol, girassóis. Aguardente, aguardentes. Ok? Palavras que são variáveis. O que são palavras variáveis, gente? Palavras que variam, ou em gênero, ou em número, ou em grau, ou em tempo, ou em modo, que é o caso dos verbos, tá? Agora, tem palavrinhas que são invariáveis, que é o caso dos advérbios, belezinha? No caso, os advérbios são invariáveis, eles não variam em gênero, eles não variam em número, eles não variam em grau. Então, se você é aquela pessoa que diz assim, nossa, aquela menina está meia louca, você está falando errado, porque meia é um advérbio e advérbios são invariáveis. Aquela menina está meio louca. Meia louca é a sua meia, que quando você vai lá no seu quarto, abre sua gaveta, ela sai correndo, pulando, belezinha? Vamos tomar cuidado aí. Então, advérbios são invariáveis, que não é o caso dos substantivos. Então, quando eu tenho duas palavras variáveis, como por exemplo, um substantivo e um adjetivo, dois substantivos, as duas palavras vão para o plural. Couve, flor. O plural é couves, flores. Obra-prima, plural, obras-primas, ok? Agora, quando vocês tiverem a combinação de verbo mais substantivo, palavra invariável, como advérbios, mais uma palavra variável, como substantivo ou adjetivo, ou palavras repetidas, você vai passar para o plural somente o último elemento. Guarda-chuva, guarda vem do verbo guardar, mais o substantivo chuva, eu vou passar somente o último elemento para o plural, guarda-chuvas. Sempre viva, sempre é uma palavra invariável, pois é um advérbio. Viva pode ser um adjetivo, e eu vou passar somente ele para o plural, sempre
vivas, ok? Palavras repetidas, reco, 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 recos. Tudo bem? Próxima regrinha aí. Um substantivo mais uma preposição clara. O que é uma preposição clara? Ela está aparecendo ali na palavra, você a vê. E mais outro substantivo. Ou substantivo mais preposição oculta. Não está ali presente, você não a vê na palavra, mas você pode deduzir. Mais substantivo. Ou substantivo mais substantivo, sendo que o segundo especifica o primeiro. Vamos lá devagar. Peraí, não se apavora, vamos respirar todo mundo junto. Substantivo mais preposição clara mais substantivo. Vamos lá. Água de colônia. Água é substantivo, de é preposição clara, porque ela está aparecendo aí para você. E colônia é outro substantivo. Nesse caso, nessa combinação, vocês vão colocar para o plural somente o primeiro termo. Águas de colônia. Substantivo mais preposição oculta mais substantivo. Cavalo, vapor. Cavalo, substantivo. Qual que é a preposição que está oculta aí, que está implícita, mas que você sabe me dizer? É o a. Cavalo, a vapor. Mas ela não aparece, então é uma preposição oculta. E vapor também é um substantivo. Então, a combinação substantivo, preposição oculta e substantivo exige que você passe para o plural somente o primeiro termo. Cavalo, vapor, cavalos, vapor. Substantivo mais substantivo, sendo que o segundo especifica o primeiro. Bomba relógio, ou seja, não é qualquer tipo de bomba, é uma bomba relógio. O segundo termo está especificando o primeiro termo. Sendo assim, você vai passar para o plural somente o primeiro termo. Bomba relógio, bombas relógio, ok? Quando vocês têm a combinação de verbo mais advérbio, ou verbo mais palavra invariável, ou compostos representados por frases substantivadas, elas ficam invariáveis, ou seja, nenhum dos termos vai ganhar o plural. Somente posso aí alterar o determinante, no caso o artigo ou o pronome. Olha lá, bota fora. Bota fora é um exemplo aí que nós temos na relação de verbo mais advérbio. Bota vem do verbo botar, fora é o advérbio de lugar. Então, nesse caso, verbo mais advérbio, nenhuma das palavras vai para o plural, somente o determinante do início. Ou bota fora, ou os bota fora, ok? Verbo mais palavra invariável. Sabe tudo. Sabe vem do verbo saber. Tudo é um pronome invariável. Então, os sabe tudo, os sabe tudo. Ou seja, só varia o determinante. Compostos representados por frases substantivadas. O disse, me disse. Gente, vamos parar um pouquinho aí. O que é uma palavra substantivada? Geralmente, essa palavra não funciona como substantivo, mas dependendo do contexto, ela passa a ter valor substantivo. Se eu não me engano, eu já falei sobre isso com vocês em aula, ok? Disse. Disse é do verbo dizer. Porém, dentro desse contexto, ele está funcionando como palavra substantivada, né? O disse. Então, quando eu tenho esse composto representado por frases, né? Expressões, palavras substantivadas, nenhum deles vai para o plural, ok? Então, fica o disse, me disse, os disse, me disse. Belezinha? Não se apavorem, ok? Respirem aí, se tiverem dúvidas. Assistam o vídeo novamente e vão anotando para que eu possa auxiliá-los depois. Em alguns casos particulares aí, vocês têm 4 palavrinhas que não caem nessas regras aí, tá? Elas são as exceções. Gente, flexão em grau para a gente terminar aí o estudo do substantivo. Nós podemos dividir de duas formas essa flexão em grau de substantivos, sintético e analítico. Sintético é quando a gente acrescenta os sufixos, o sufixo aumentativo ou o sufixo diminutivo. Um exemplo aí é gato. Qual que é o aumentativo? Gatão, né? Acrescentem um sufixo, ão. Qual que é o diminutivo? Gatinho. Acrescentem o sufixo, inho, beleza? Agora, flexão em grau de forma analítica, né? Ou analítico. Nós vamos acrescentar um adjetivo para dizer se é aumentativo ou diminutivo. Ó, exemplo, homem. Homem grande, homem pequeno, ok? Não quer dizer que exista só essa forma. Eu poderia dizer, né, gato grande, gato pequeno, ou gatão, gatinho, ó, homem zarrão, homenzinho, mas existem essas duas possibilidades. Eu fazer a flexão em grau de forma sintética ou fazer a flexão em grau de forma analítica. Beleza, gente? Então, nós vamos ficar por aqui sobre o estudo do substantivo.
Ficou com dúvida? Reveja o vídeo e anote suas perguntas para que depois eu possa solucioná-las. Muito positivo também se vocês fizerem as atividades da apostila de vocês aí sobre estudo dos substantivos, tá bom? E bom dia para vocês, minhas doçuras, meus amores, e até o próximo vídeo. Beijão!